Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José e hoje nós temos muitos assuntos para conversarmos aqui, né? Se você está chegando agora, se inscreva no nosso portal, conheça os nossos vídeos também e mande seus comentários aqui porque são sempre lidos, são sempre considerados. Aliás, eu quero agradecer a todos vocês que têm enviado centenas de mensagens aqui para o nosso portal e têm divulgado cada vez mais o nosso espaço aqui para que outras pessoas cheguem também. Então, se você chegou agora, dê o cliquezinho para receber as nossas notificações, dê joinha, compartilhe e vamos em frente. E como eu faço todas as sextas-feiras, hoje é dia da gente fazer análises dos principais fatos da semana e analisar também a live do presidente da República, né? Mas a gente tem que começar sempre com o assunto mais importante no mundo hoje, que tem pautado a imprensa, que é o fenômeno das eleições norte-americanas e o que aconteceu nesse processo lá e como isso afeta a nossa realidade aqui no nosso país. O Trump ele está entrando para a história como o maior comédia. Isso aí é uma expressão que se usa muito no Rio de Janeiro, né? Quando você quer dizer que uma pessoa é muito ridícula, você chama o cara de aquela figura é uma comédia. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos o clone piorado desse indivíduo que é o comédia da história dos Estados Unidos. Como eu disse a vocês em outros vídeos, é um jogo de cartas marcadas, porque vão se trocando ali os personagens, mas o modelo econômico, a estrutura social nos Estados Unidos, a estrutura de dominação, a estrutura de poder permanece a mesma e os interesses norte-americanos continuarão a serem implementados como sempre foram. E no Brasil? Muitas pessoas perguntam, é muito recorrente no setor, na nossa área de comentários aqui, as pessoas perguntarem por que é que Bolsonaro ainda não caiu. A resposta mais simples para você refletir profundamente é a seguinte, porque ele não é o presidente de fato do nosso país. Ele é o homem que está sentado ali na cadeira presidencial, mas ele não manda em absolutamente nada, ele não tem conhecimento de área absolutamente nenhuma e ele terceirizou o nosso país. O Bolsonaro, ele está lucrando com o fato de ter vindo de uma vida inteira com pequenos negócios, gabinetes, rachadinhas, colocando os filhos, alguns amigos numa microestrutura e agora ele está tendo a oportunidade de usar a macroestrutura do governo para fazer apadrinhamentos, para fazer as suas indicações, fazer os seus acordos políticos e mais do que isso, se manter com imunidade jurídica. Quanto mais tempo ele conseguir ficar no poder, mais tempo ele vai retardando ações judiciais contra ele em relação aos filhos que tiverem também imunidades, ele vai usar também esse poder político para isso. Vai fazer muita gente feliz, as pessoas mais próximas dele, ele está conseguindo nomear todo mundo para cargos, tem militar ganhando 80, 90 mil reais por mês no governo Bolsonaro, porque está mamando em alguma teta por aí. Enfim, é isso que está bastando para o mundinho de Bolsonaro. Quem manda de fato no nosso país é o ministro da Economia, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o Supremo Tribunal Federal como chancelador de tudo aquilo que está acontecendo no nosso país. Então, aqui no Brasil também é um jogo de cartas marcadas. Bolsonaro não cairá porque ele de fato não tem poder algum em suas mãos. Ele está ali funcionando como um fantoche, um boneco, um mamulengo, como diz o outro, né? Porque ele faz toda a sociedade ficar distraída, como fez Trump também ao longo do seu mandato todo. O cidadão médio americano não percebeu que a estrutura de poder nos Estados Unidos não teve nenhum tipo de modificação durante os 4 anos de governo Trump. Uma pessoa aqui, outra acolá, teve uma melhora na sua situação de emprego, mas as massas nos Estados Unidos continuaram cada vez mais empobrecidas e aí eles precisam de encontrar inimigos externos. Os americanos encontraram os chineses, elegeram os chineses como os inimigos do planeta. E aqui no Brasil, a sua cópia adulterada também foi na mesma linha. Mas Trump, como a gente está vendo nesse episódio, que agora ele renega os seus apoiadores quando ele diz que aquelas pessoas que invadiram o Capitólio são baderneiros, ele está mostrando a sua face de traidor. Que quando ele insufla todos os americanos
as pessoas mais entusiasmadas, a vanguarda dessa ultradireita nos Estados Unidos, e essas pessoas acabam se dando mal e acabam sendo presas e algumas mortas, o que ele está fazendo? Ele está traindo essas pessoas, dizendo que essas pessoas eram baderneiras e desordeiras e têm que ser responsabilizadas por isso. Ele está tentando tirar o dele da reta, porque ele vai perder agora a imunidade enquanto presidente e vão chover processos sobre a sua cabeça. E agora essas mortes e essa acusação de insurreição, de alta traição, que ele vai ser responsabilizado também. A gente não sabe as consequências ainda porque, de fato, ele tem um grande apelo político, um grande peso político, porque ele foi, de fato, derrotado, mas com um contingente de eleitores muito grande nos Estados Unidos e suas cópias espalhadas em todos os cantos. Só para fazer um parênteses aqui, gente, nesse tema, eu estava vendo ontem mais uma live do Terça Livre, porque eu gosto de estudar, né, de entender a cabeça dessas pessoas da direita. E eles chamaram o professor, entre aspas, de Virgínia deles para dizer como é que será o mundo agora, né? E no final da história, não é que eles concluíram que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos foram comunistas infiltrados, travestidos de antifas e que fizeram a invasão no Capitólio para destruir ainda mais a reputação do Trump. Então vocês vejam como é que é o delírio dessa gente. E aqui no Brasil, o Bolsonaro faz o mesmo tipo de comportamento. Quando ele insufla algumas pessoas, as pessoas vão para as ruas defender algumas bandeiras, como foi aquela Sara Geromini, o Oswaldo Eustáquio, alguns blogueiros, e depois, quando eles sofrem as consequências, o Bolsonaro finge que nem conhece essa gente. O mais ilustre deles todos foi o Crivella, que agora está preso, está cumprindo a prisão especial ali, e o Bolsonaro simplesmente não fala absolutamente nada, nem uma mensagem de solidariedade. Ele está insuflando, como fez Trump nos Estados Unidos, alguns grupos paramilitares, grupos dentro das Forças Armadas, nas polícias. Bolsonaro vai em todo tipo de formatura, né, na intenção de cooptar essas pessoas por uma eventual aventura no futuro. Mas o que nós vamos presenciar agora, vamos assistir nos Estados Unidos, certamente vai inibir com que algumas forças golpistas no Brasil sigam nessa direção. E vai fazer com que também as instituições brasileiras comecem a pesquisar e observar também antídotos para que essa figura que está fazendo o papel funcional na economia, no modelo dominador das grandes corporações nacionais e transnacionais, que essa figura não saia fora do roteiro. Ele está sendo funcional, mas ele não pode ter vida própria. Aliás, ele não tem. O Bolsonaro, na condição de presidente da República, como eu tenho salientado para vocês, ele não tem propósito para área nenhuma. Se você perguntar qual é o projeto de educação de Bolsonaro, ele não tem. Ele nunca se preparou, não sabe o que dizer sobre esse assunto. Um projeto de saúde pública, ele nunca estudou o assunto, nunca se debruçou, ele não tem projeto disso. Economia, ele confessa que ele é uma pessoa ignorante no assunto, ele terceirizou isso para quem é o representante do mercado, representante dos grupos internacionais, os grupos que sugam cada vez mais as veias de países como o nosso. Então, ele é um homem que só entende algumas coisas do micromundinho dele. Se ele trabalhou quando ele era criança, então ele acha que o trabalho infantil não é problema, tem que botar a criançada para trabalhar. Se ele tomou 40 pontos na carteira, ele acha que não tem que ter radar porque o radar prejudica as pessoas. Se ele gosta de andar armado, ele acha que todo mundo tem que andar armado porque a cabeça dele gira por esse caminho. Se ele anda de jet ski lá no Vale do Ribeira, ninguém pode andar de jet ski, ele quer mexer numa lei do Vale do Ribeira para as pessoas não andarem de jet ski. Se ele foi pescar em algum lugar e foi multado porque a pesca é ilegal, ele quer liberar a pesca. Se ele foi garimpeiro no começo da carreira dele, né, quando ele era militar ainda de baixa patente, ele queria fazer fortuna garimpando e não foi possível, então ele acha que tem que liberar o garimpo para todo mundo. Se vocês observarem, ele só raciocina no mundinho medíocre que ele viveu a vida dele inteira. Então, desse homem, a gente não pode esperar nada, e a derrota desse homem, a retirada do poder aparente que ele está exercendo, né, não vai modificar muita coisa no nosso país, exceto a nossa sanidade, a nossa paz de espírito.
mas como eu tenho dito a vocês, o jogo está sendo jogado o tempo todo, os personagens vão se revezando um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, ou ultradireita, ao centro, mas infelizmente a estrutura de poder no nosso país, essa nunca foi enfrentada de maneira muito direta, para que a gente tivesse no nosso país uma perspectiva de justiça social que a gente ainda não conseguiu alcançar, né? E com relação ainda a essa live do presidente da República, o que a gente pode dizer? Ele, no começo dessa live, ele não falou absolutamente nada em relação às mais de 200 mil pessoas que já morreram no nosso país, não há nenhum tipo de empatia. Ele chegou a falar alguma coisa no final da live dele, mas ele falou uma coisa e depois ele desdiz, né, aquilo que ele acabou de dizer. Ele diz que lamenta muito as 200 mil mortes, mas a vida é assim mesmo, a vida tem que ser tocada. Então ele minimiza todo esse tipo de situação que aconteceu. Ele diz que não é genocida, porque ele enfrentou a Covid liberando grana para o auxílio emergencial, quer dizer, liberou uma grana para os efeitos de um problema que a gente está tendo sem combater as causas. Aliás, em relação às causas, ele acentuou essas causas e por isso que eu acho também, eu tenho dito a vocês, que ele será responsabilizado, assim como o presidente americano será, ele será responsabilizado no Brasil. Porque os modelos, eles são muito parecidos até em algumas situações também, né? Nessa live ali, o Pazuello ficou de papagaio de pirata, vocês imaginam o que isso representa para uma carreira de alguém, né? Alguém ser papagaio de pirata do Bolsonaro. Um capitão e um general, duas pessoas que não entendem absolutamente nada de saúde, de vacina, de estrutura, de saúde, nada, ditando normas ali e dizendo, mais uma vez, que se as empresas internacionais que estão produzindo vacinas não se adequarem à legislação brasileira, a determinadas assunções ali, né, de responsabilidade sobre efeitos colaterais, enfim, colocando medo nas pessoas, o Brasil não vai comprar esse tipo de vacina, vai dificultar esse tipo de entendimento. Na live também, ele mais uma vez agrediu a Rede Globo de televisão, dizendo que eles estão perdendo a credibilidade, e isso é fato, sim. A Rede Globo já tinha sua credibilidade resvalada com a direita, com a esquerda, e agora com a direita está sofrendo uma lesão muito grande. Vamos ver o que vai sobrar do meio dessa história. E antes de fazer essa live, o Bolsonaro atacou a figura do William Bonner, pessoalmente, chamando o William Bonner de canalha, colocando em xeque ali por que ele reduziu o salário dele, porque acabou a teta da Rede Globo, dizendo por que ele ganha mais do que a Renata Vasconcelos. Gente, uma baixaria total. Então, se imaginaria, né, que o Jornal Nacional William Bonner fosse reagir, mas não reage porque, como eu digo a vocês, né, faz parte dessa encenação toda, desse teatro. Se faz algum tipo de crítica ao Bolsonaro, mas ele está sendo extremamente funcional. Os seus seguidores acham que há uma briga estrutural, que a Rede Globo vai acabar, enfim. Mal sabem eles que esse tipo de gente que está nessa estrutura de negócio já viu outros governos passarem e eles sabem também que Bolsonaro está com a sua data de validade já devidamente delineada. Nessa live aí, o Bolsonaro ainda citou outros apontos. Eu estou lendo aqui, tá, gente? Assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, eu acho que foram essas questões principais. Ele falou que a questão da vacina ele está endurecendo muito porque tem que ter responsabilidade com a população. Isso chega a ser um assinte, ele dizer que tem responsabilidade com a população. Porque se ele tivesse algum tipo de responsabilidade, ele teria tomado as medidas que foram indicadas lá atrás, né? Até pelo ministro Mandetta, que eu não tenho a menor simpatia, mas quando você compara o Mandetta com o Pazuello, ninguém que tenha ido trabalhar com o Bolsonaro merece algum tipo de perdão, algum tipo de consideração. Mas nesse caso específico, a gente tem que fazer justiça que mesmo sendo uma pessoa que aceitou trabalhar com a figura como Bolsonaro, ele pelo menos tentou, dentro da sua área, ser honesto
com princípios científicos. Ele tentou alertar o Bolsonaro que Bolsonaro se transformaria num genocida se nada fizesse. E Bolsonaro acabou se transformando num genocida porque ele nada fez. Essas 200 mil mortes estão nas costas de Bolsonaro e estão nas costas também de Pazuello, que topou se vender. Se vender é essa expressão mais adequada que a gente pode ter para esse caso, né? Porque alguém que aceita comandar uma pasta para a qual ele não tem menor conhecimento, menor expertise, só pode ser uma pessoa que tem que sofrer nosso repúdio, a nossa condenação também, né, gente? Eu acho que foram os assuntos do dia, espero ter jogado algumas reflexões para hoje, né? E a gente volta em mais um Portal do José. Um grande abraço, gente, até o próximo encontro. Tchau.